No intervalo de 3 dias, entre a morte e a ressurreição de Jesus, surge uma questão profunda e enigmática. O que ocorreu durante esse período? Onde esteve Jesus durante esse intervalo de tempo? Conforme os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João relatam, Jesus foi crucificado por aproximadamente 6 horas antes de sua partida deste mundo. E os instantes finais de sua vida, pronunciou as palavras eternas que ecoam até os dias de hoje: está consumado. Conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Em seguida, entregou seu espírito reclinando a cabeça. Seu corpo ainda permaneceu na cruz por alguns instantes, antes de ser retirado e preparado para o sepultamento, com a colaboração de José de Arimateia e Nicodemos, fiéis seguidores. 3 dias após esse trágico evento que dividiu a história, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Após a ressurreição, ele se manifestou diante dos seus discípulos, começando por Maria Madalena, antes de ascender ao céu. Contudo, uma pergunta intrigante persiste. O que ocorreu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde Jesus esteve? O que realizou? Continue conosco para entendermos o que de fato aconteceu. É importante ressaltar que a Bíblia, em especial os evangelhos sinóticos, não fornece um relato minucioso das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como o descer ao inferno ou a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João priorizam os eventos que culminaram em sua crucificação e subsequente ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está envolto em interpretações teológicas. Vamos explorar um dos momentos mais profundos e enigmáticos da história de Jesus, os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Na maioria das vezes, nossas tradições religiosas se baseiam mais em práticas culturais do que em relatos explícitos da Bíblia. No entanto, a Bíblia nos fornece algumas pistas valiosas sobre onde Jesus esteve nesse período crucial. Segundo as Escrituras, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. E um deles fez um pedido comovente a Jesus, pedindo que se lembrasse dele quando chegasse ao seu reino, como está registrado em Lucas 23, versículo 42. A resposta de Jesus a esse pedido foi profunda e impactante. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso sugere que após sua morte, Jesus ascendeu ao paraíso ou céu. Essa afirmação faz sentido, uma vez que em seu último suspiro, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, um local associado à eterna felicidade e amor, o céu. Além disso, encontramos uma passagem intrigante em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Ela nos diz: pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou para os espíritos em prisão, os quais noutro tempo desobedeceram, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Essa passagem pode ser interpretada de 2 maneiras. Primeiramente, ela pode indicar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, desceu ao mundo dos mortos, ou Hades, e fez alguma proclamação para os espíritos que ali estavam aprisionados. Dessa perspectiva, esses espíritos os quais Jesus se dirigiu poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos que se afastaram de Deus. No entanto, é mais provável que esses espíritos mencionados na passagem se referem a anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Encontramos uma referência à época de Noé, indicando que algo crucial aconteceu antes do dilúvio. No entanto, a passagem não revela o teor das palavras de Jesus para aqueles espíritos aprisionados. É improvável ter sido uma mensagem de redenção, pois, conforme Hebreus 2, versículo 16, anjos não podem ser redimidos.
A interpretação mais plausível é que Jesus tenha proclamado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Nesse contexto, podemos entender que Jesus desceu ao mundo dos mortos, ou Hades, para proclamar sua conquista sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que lança luz sobre os acontecimentos nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus está em Efésios 4, dos versículos 8 a 10. Paulo nos diz: "Por isso está escrito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons para os homens." Isso nos sugere que nos 3 dias entre a morte e ressurreição, Jesus reuniu todos os justos que estavam no paraíso e os levou para o seu lar celestial. Entre esses justos estavam figuras notáveis como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro e o ladrão na cruz. Jesus os libertou do Hades, o lugar dos mortos, e os conduziu a uma nova morada espiritual. Outra interpretação de Efésios 4 é que nesses 3 dias, Jesus derrotou e confinou nossos inimigos espirituais, como o diabo, a morte e a maldição do pecado. Primeiramente, encontramos a ideia de que Jesus ascendeu ao céu, retornando vitoriosamente como Deus. Essa perspectiva é baseada em Mateus 12, versículo 40, que nos diz: "Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra." Isso nos sugere que Jesus desceu às profundezas da terra, mas o que exatamente ocorreu nesses 3 dias permanece um segredo. É importante ressaltar que os detalhes precisos do que aconteceu nesse período não são explicitamente descritos na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus para nos orientar. "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos dá a confiança de afirmar que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e cumprir sua missão de redenção. Agradeço por assistir esse conteúdo e gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Deixe seu like, curta e compartilhe com seus familiares e amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para avisá-los de mais conteúdos como esse. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.